Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como passaram de final de semana? Ficaram bem? Descansaram? Estão prontos para mais uma semana de videoaulas? Então, eu estou aqui, a professora Cristiane, para dar a aula 1 da semana 5 para vocês. Vamos lá? Se preparem, peguem todo o material de vocês, deixem aí do ladinho que nós vamos começar. Sentem-se num lugar acomodado, que dê para escrever, tá bom? Vamos lá começar? Olha aqui, a nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Nós vamos conhecer hoje um gênero textual diferente, uma entrevista. Vocês já viram entrevista? Já, não é mesmo? Então, hoje nós vamos ler uma entrevista, tá bom? Onde vai estar essas atividades? Ó, nas páginas 2, 3, 4 e 5. Então, peguem aí no material de vocês, que nós vamos colocar a data. Pegaram? Vamos lá? Olha só, segunda-feira hoje, não é mesmo? Nós estamos na última semana do mês de março. Olha aqui nosso calendário, gente. Última semana já. Hoje é dia 29, segunda-feira. Então, marquem aí no material de vocês. Araçatuba, 29 de março de 2021. Ou, se vocês preferirem, 29/3/2021. Tá bom? Marcaram? Então, vamos lá. Olha só. Vou falar para vocês um pouquinho sobre como é esse gênero textual, tá bom? Então, olha aqui. Acompanhem comigo a leitura aí. Podem pegar um lápis, ou então com o dedo mesmo. No material de vocês tem tudo isso daqui. Podem acompanhar no material, ó. A entrevista é um gênero jornalístico eminentemente interativo, com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então, a entrevista é um gênero textual jornalístico, tá? E aí, o que fala nele? Ele passa informações. E onde nós podemos ver uma entrevista? Na televisão, em jornais, em revista, em rádio, não é mesmo? Na internet agora também, né? Vamos continuar, olha só. É uma conversa combinada entre pessoas e, em geral, apresenta-se como uma espécie de ping-pong entre o entrevistador, que faz as perguntas, ao entrevistado, que geralmente é um especialista no assunto, para receber informações, opiniões, depoimentos, ou para divulgar ideias, um livro, um filme, etc. Então, geralmente, quando tem uma entrevista, é uma conversa já combinada. Eles combinaram aquela conversa. Muitas vezes, a pessoa, o entrevistador, já passa até as perguntas para o entrevistado, para ele já ficar sabendo o que vai ser falado, tá? O que é isso, ó? Uma espécie de ping-pong. É quando um pergunta e o outro responde. Um pergunta e o outro fala a resposta. Quem pergunta? O entrevistador. E quem responde é o entrevistado, tá bom? Geralmente, entrevistado, uma pessoa especialista naquele assunto que está sendo tratado. Ou um livro, um filme, alguma opinião, uma informação, tá bom? Podemos ir? Vamos lá. Continuando aí no de vocês, olhem só, último parágrafo. É muito usada na imprensa escrita, jornais, sites e revistas, podendo ser transmitida pela televisão, pelo rádio,
Pela internet. Então, nós já falamos isso, não é? Onde nós podemos encontrar? Nos jornais, nos sites, revistas, tá bom? Pode ser também transmitida na televisão, em rádio, tá bom? Então, isso é o gênero textual entrevista. Vamos agora ver o que está falando aí na atividade de vocês. Olha só. Olá, crianças! Leia com muita atenção a entrevista que a revista Crescer fez com o cartunista Ziraldo. Preste atenção nas perguntas que foram feitas e nas respostas do entrevistado. Então, agora nós vamos conhecer uma entrevista que foi realizada pela revista Crescer, e o entrevistado foi o Ziraldo, tá bom? Vamos lá ver, olha aqui. Vocês têm aí, acompanhem comigo. Entrevista com Ziraldo, esse é o nome, tá? Do texto, entrevista com Ziraldo. Então, vamos acompanhando. Por aqui, para ficar mais fácil para vocês. Ziraldo, 83 anos, jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças, criador do Menino Maluquinho. Relembra como surgiu sua paixão pela literatura infantil e conta passagens vividas com adultos que já foram seus leitores quando criança. Essa entrevista foi feita por Marina Vidigal, atualizada em 7/10/2015, 20h22, tá bom? Então, crianças, o que nós sabemos aqui? Essa aqui é a introdução da entrevista. Foi feita alguma pergunta ainda aqui? Não mostra. Mas a Marina, que era a entrevistadora, trabalha onde? Na revista Crescer, tá bom? Então, ela entrevistou o Ziraldo, ela está falando um pouquinho da vida dele, como vai ser essa entrevista. Ó, o Ziraldo tem 83 anos, ele é um jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças, não é mesmo? Foi ele quem criou o Menino Maluquinho. Vocês conhecem o Menino Maluquinho? Ah, conhecem, né? Ele é muito famoso, muito legal, já virou até filme, não é mesmo? Ele escreveu o livro do Menino Maluquinho, tá bom? E ele também desenhou, ele tanto escreve como desenha as obras dele, tá? E aqui nessa entrevista ele vai falar como que surgiu a paixão dele escrever para crianças e algumas passagens de adultos, de crianças que já viraram adultos e agora reencontram ele. Vamos ver essa entrevista, crianças? Vamos lá, olha só. Vocês têm aí a entrevista, ó. Aqui está, Crescer. O que é Crescer? É uma revista. Então, aqui, a Marina vai fazer a pergunta. Por que está no nome de Crescer? Porque é a revista que ela trabalha, tá bom? Vocês estão observando que aqui, ó, a pergunta está destacada aqui, ó, em cor diferente? Então, para que isso aqui? Exatamente para a gente perceber quem está fazendo a pergunta e a resposta do autor aqui. Vamos lá? Olha só. Crescer. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Aí o Ziraldo vai responder, ó. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. À medida que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos,
charges e cartoons. Essa linguagem sempre me encantaram, tá? Então, olha só, crianças. Aqui ele respondeu a primeira pergunta, né, que a Marina fez. Vamos para a segunda? Acompanhem aí comigo. A crescer, né? Tá falando que é a revista que faz a pergunta. Vamos lá. Antes de ingressar na literatura infantil, você trabalhou uma boa estrada como cartunista e jornalista. Teve ampla atuação em jornais e revistas. Como foi o ingresso na literatura infantil? Aí o Ziraldo responde: conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever. Um gosto que não parecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinho Turma do Pererê. Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para crianças. Foi em 1969, então, que escrevi Flits, meu primeiro livro para crianças. Então, olhem só, crianças, vocês estão vendo? Como começou, como que ele se interessou pela literatura infantil? Ele trabalhava com cartoons e charges em jornais, né? E aí ele começou a escrever e depois fez uma revista chamada Quadrinhos Turma do Pererê. Uma revista em quadrinhos. Vocês conhecem? Essa turma aqui, gente, é muito legal. Se vocês tiverem oportunidade de ler, quando voltar para a escola, na biblioteca da escola, a maioria das bibliotecas tem este livro aqui. Ele é muito legal, vocês podem pegar para ler. Tá bom? Vamos continuar com a entrevista. Olha só. Crescer. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio de sua obra? Aí o Ziraldo responde: isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. Percebo que quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante de do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. E é maravilhoso participar dessas histórias. Então, olha só, crianças, aqui ele está contando a parte que um avô, né, quando era pequeno, leu O Menino Maluquinho. E agora levou o livro para ser autografado pelo Ziraldo, junto com o neto. Então, quer dizer que ele deu esse livro para o neto, né? Para o neto ler uma história que ele já havia lido. Olha que legal, não é mesmo? Passou de geração para geração. Então, essa entrevista, crianças, está disponível no site revistacrescer.globo.com/livros para uma cuca bacana. Entrevistas/notícias 2015, 10 entrevista, tá bom? Entrevista com o Ziraldo. Se vocês acessarem lá, vocês conseguem ver, tá bom? Então, vamos agora para as nossas atividades. Olha aí, vocês têm a questão número 1, tem aí? Na questão número 1, está perguntando qual o nome do entrevistador e o nome do entrevistado, tá? Então, crianças, vamos fazer juntos esse? Olha aqui.
O nome do entrevistador, nós temos ali, quando apresenta na entrevista, tem o nome da revista, mas nós sabemos o nome do entrevistador porque nós lemos lá no início. Foi? Então, qual é o nome do entrevistador? Vamos escrever junto? Quem lembra? Era uma mulher. Tchan, 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 tchan. Vamos lá? O entrevistador foi a Marina Vidigal. Quem foi entrevistado, gente? Isso é fácil. O Ziraldo, muito bem. Então, coloquem aí na questão 1. Entrevistador Marina Vidigal, entrevistado Ziraldo. Bom? Vocês podem pausar, fazer com calma e depois voltar para fazer o número 2. Olha aqui, 2. Qual é o título do texto? Esse texto como chama, gente? Marquem aí. Entrevista com Ziraldo, exatamente. Tá? Podem fazer. Podemos ir para 3? Então, na 3, ó, quem está representado na foto ao lado após o título? Então, lá no título tem uma foto, né? Logo embaixo, assim, a professora colocou até ele aqui de novo, ó. Quem está representado nessa foto? O entrevistado, mesmo que no caso é, a 4 já vai responder, não vou falar. Vamos lá. Questão 4. Quem ele é? Quem é ele? O Ziraldo. Tá bom? Fácil, não é mesmo? Então, vamos lá fazer a 5. O que ele faz? O que ele faz, gente? Falem para mim aí. Ah, então vamos escrever o que ele faz aqui. Olha, ele é jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças. Mesmo, ó, tudo isso ele é. Tá bom? Questão 6. Como é possível reconhecer no texto quem é o entrevistador e quem é o entrevistado? Dá para a gente perceber? Lá na entrevista, nós olhando a entrevista, lendo a entrevista que nós fizemos aqui, que nós lemos, dá para a gente perceber a parte do entrevistador e a parte do entrevistado? Dá, né? Lembram que a professora até comentou? A parte do entrevistador, estava escrito o nome de quem? Da revista. Qual o nome da revista? Crescer. Isso mesmo. E o que mais que chamava a atenção da gente, assim? O quê? É isso aí, está destacado de uma cor diferente, não é mesmo? O entrevistador ali, a pergunta do entrevistador está de outra cor, está destacado. E no entrevistado, tem alguma coisa que dá para a gente perceber que é a fala dele? Tem o nome dele, né? O nome dele, e depois ele começa a falar, né? Então, vamos escrever isso aqui no 6? Vamos lá, olha. Podemos observar que o entrevistador está destacado com letras coloridas, não é? E o entrevistado? O entrevistado está escrito o nome dele, que aqui no caso é o Ziraldo, não é mesmo? Isso, escrevam aí com calma, com capricho, pode pausar para não comer nenhuma letra aí, não esquecer de letrinha nenhuma, tá bom? 7. De acordo com a entrevista, que lembranças da infância Ziraldo tem sobre os desenhos? O que ele lembra? Ele fala lá na entrevista alguma coisa da infância dele sobre desenho. Vocês lembram o que ele fala? Isso, que desde pequenininho ele já desenhava, ele sempre lembrava dele desenhando alguma coisa, não é mesmo? E ele pensava, e quando ele crescesse, ele iria trabalhar com alguma coisa relacionada com desenhos, pinturas, não é mesmo? Vamos escrever então isso aqui? Olha só,
sempre se viu desenhando e imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar e trabalhar com algo nessa linha. Então, isso foi o que ele lembrava, as lembranças dele de infância, não é mesmo? Esse aqui é o Ziraldo, ó, ele é um brasileiro, orgulho mineiro, ele é mineiro, tá? O nosso escritor de hoje, que nós aprendemos um pouquinho sobre a vida dele. Gostaram dessa entrevista? É bem legal, não é mesmo? Vocês perceberam que essa entrevista aqui que nós vimos hoje é uma entrevista escrita, não é mesmo? Mas pode ser também falada. Vocês já viram na televisão, quando um repórter faz uma pergunta e já coloca o microfone para a pessoa responder? Essa é oral, tá bom? Essa de hoje nós conhecemos a entrevista de Ziraldo, tá bom? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal Movimento Aprender, não é mesmo? Do quarto ano? Então tá joia, gente. Parabéns, viu? Continue fazendo as aulas, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã eu espero vocês aqui para mais uma aula. Um grande beijo.